Vamos retomar o plenário. Conheci o ministro Joaquim Barbosa naquela oportunidade, passei a fazer uma leitura e fiz uma leitura de uma passagem de Martin Luther King, quando ele afirmava: I have a dream, eu tive um sonho. Naquele pronunciamento no Madison Square Garden, na sua caminhada para Washington, eu tive um sonho que um dia os homens nasceriam iguais, trabalhariam juntos, comeriam na mesa do mesmo pão e rezariam juntos. Ele não teve a oportunidade de vivenciar esses momentos, mas sem qualquer intimidade. Com o ministro Joaquim Barbosa, eu trouxe, digamos assim, integrado ao meu voto, aquela manifestação, eu fiz à Sua Excelência uma homenagem de justiça social brasileira. Escrevi, em razão de sua ascensão, um artigo intitulado Os Ecos do Madison Square Garden, como ecoaram até os dias de hoje com a indicação do ministro Joaquim Barbosa. E voltei a esse tema que talvez tenha desagradado a alguém, porque o ministro Joaquim Barbosa não estava presente, mas viu-se que um homem corajoso ficou de pé, como alvo primeiro. O princípio da diversidade, senhor presidente, ele converge para o desígnio universitário acadêmico de promoção e integração racial, por conta referida norma constitucional integrante do núcleo essencial da isonomia, reclama, na visão percussiente de Michael Sandel, um corpo estudantil com diversidade racial que permite que os estudantes aprendam mais entre si do que se todos tivessem antecedentes semelhantes. As minorias deveriam assumir posições de liderança na vida pública e profissional, por isso que viria ao encontro do propósito cívico da universidade e contribuiria para o bem comum. No mesmo sentido, é uma lição recentíssima da professora Tânia Washington, que eu vou me permitir não me alongar mais, porque eu confesso que, de alguma maneira, essas perturbações vão limitando um pouco a nossa capacidade de digressão. Mas eu vou dizer o que eu tenho que dizer até o final, o que é importante dizer. O livre acesso à universidade, lastreado no princípio abstrato da isonomia, não restou capaz, por si só, de promover a implementação do princípio da diversidade, conforme assenta o ministro Joaquim Barbosa, em ações afirmativas do princípio constitucional da igualdade, renovado 2001, página 12. Agora veja, senhor presidente, como a ansiedade é o mal da humanidade. Sigo no tópico seguinte. Ubi eadam ratio, ibi eadam dispositio. Ressoa inequívoca também a desigualdade porque passam os estudantes carentes de escola pública, os índios e outras populações desfavorecidas que atravessam amazônicas dificuldades para alçar a universidade pública gratuita, o que eclipsa um paradoxo agressivo da realidade prática discriminatória. Eu sempre me bati contra essa questão. Quem estuda em colégio público não chega à universidade pública, que são as melhores universidades brasileiras. Só chega à universidade pública quem estuda em colégio particular. Esse sempre foi um paradoxo irrespondível pelo sistema, uma injustiça intolerável do sistema. A política das cotas visa eliminar esse quadro sem retoques, permitindo que a universidade, no exercício de sua autonomia constitucional, seja capaz de formar um corpo discente plural, capaz de abarcar pessoas oriundas das camadas carentes da população, das minorias desfavorecidas, construindo um futuro promissor em termos de integração e inclusão social, eliminando o modelo seletista tradicional em busca de soluções
calcadas na solidariedade e na erradicação das desigualdades regionais. Também, senhor presidente, não se pretende aqui, egrégio plenário, a supressão da supremacia do parlamento, porque isso é uma decorrência da soberania popular, que é o fundamento da República Federativa do Brasil. Não se quer uma reserva para a administração poder plasmar atos administrativos em relação a essa questão, tampouco autonomia universitária livre, sem a intervenção do parlamento, que dita a vontade do povo. O que se pretende é exatamente uma coexistência das políticas afirmativas via legislação e via administração. E com isso, senhor presidente, nós assentamos que o preceito fundamental que se quer valer nessa ação afirmativa e na ação em si, na pretensão deduzida em si, em nada por nada, viola o princípio da reserva legal por força das universidades que implementam essas políticas públicas. Isto não surgiu do vácuo. Isto tem, na teoria keynesiana, base na Constituição Federal, base na legislação federal e base nos atos administrativos, que são atos normativos secundários. Então, está obedecida a pirâmide keynesiana. Só há de exemplo, eu cito que a reserva legal, no âmbito das cotas, ela é prodigiosa no direito brasileiro. A Lei 9.394, que estabelece diretrizes e bases para a educação. A Lei 10.172, ao aprovar o Plano Nacional de Educação de 2001 a 2011, estabeleceu, dentro dos objetivos e metas, que o ensino superior deve criar políticas que facilitem às minorias vítimas de discriminação o acesso à educação superior através de programas de compensação de deficiências de sua formação escolar anterior. A Lei 10.558 cria o programa de diversidade na universidade, definindo como sua finalidade implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior. A Lei 10.678 criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. A Lei 12.228 de 2010 agora estatuiu o ordenamento da igualdade racial, estipulando que no âmbito do direito à educação, a população afrodescendente deverá receber do poder público programas de ação afirmativa. E, por fim, a Lei da Constituição, documentos transnacionais como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial internalizada ao ordenamento pátrio pelo Decreto 65.810 de 1969. A política das cotas, no meu modesto modo de ver, mas acompanhando o voto do eminente ministro relator, ela atende à saciedade o princípio da proporcionalidade, que foi um dos últimos tópicos que Vossa Excelência abordou, e também aqui, na medida em que erige uma classificação racial benigna, Benign Racial Classification, que não se compara com discriminações, na medida em que a classificação racial benigna visa fins sociais louváveis, ao passo que a discriminação tem cunho odioso e segregacionista, no dizer do eminente constitucionalista Erwin Chemerinsky, em obra recentíssima publicada na 4ª edição em Nova York, pela editora aqui mencionada. Então, o nosso escrutínio judicial, que se impõe no caso subjúdice, analisar se as políticas afirmativas das cotas, à luz da proporcionalidade, visam a uma prática racial benigna, que é uma norma em procedendo que nós, da Corte Suprema, temos que obedecer para verificarmos se essa proposta ela é uma criação benigna ou ela é uma discriminação. Nesse sentido, senhor presidente, merece referência
o case Aderant Constructors versus Pena de 1995, no qual a Corte Suprema Americana entendeu que qualquer legislação que crie uma classificação racial, independentemente de beneficiar ou prejudicar pessoas de etnias minoritárias, ela é sujeita ao nosso escrutínio judicial, devendo ser demonstrado o que aqui o foi à sociedade, que essa classificação racial ela é necessária para o atingimento de um interesse maior. Conclusão a que chegaram dois doutrinadores eméritos sobre os princípios constitucionais, John Novak e Ronald Rotunda, que foram aqui citados na ocasião em que debatemos a união homoafetiva. Já estou terminando, senhor presidente. Não por temor, mas por respeito a essa corte. A definição de raça enfrentada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, e aqui há um habeas corpus, onde vossas excelências, para admiração de nós outros juízes inferiores, como eu era, não inferiores no sentido de conhecimento, mas no sentido da colocação hierárquica na esfera do judiciário, admiramos muito quando vossas excelências, no habeas corpus, assentaram. Nós não defendemos essa ou aquela raça, nós defendemos a raça humana. Então, essa definição enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, egrégio plenário, ilustre sua procuradora, doutora Débora Duprá, que sempre está capitaneando essas questões tão sensíveis e tão relevantes e tão instigantes para todos nós. Essa definição de raça que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou, recomenda que para análise do critério eleito para fins de cotas não se considere o genótipo humano, que aliás é invisível. Aliás, e aqui ontem foi muito bem destacado da tribuna, eu peço venha porque eu não me recordo, eram 10, admite cúria. Mas isso é absolutamente incompulsível. O eminente advogado aqui destacou o neguinho da Beija-Flor tem origem genômica, euroétnica. É possível, mas não é visível. É possível, mas não é visível. E disse ele que o neguinho da Beija-Flor era o negro mais tinto que ele conhecia. Mas eu vou discordar somente disso que ele afirmou. Eu comecei a minha vida acadêmica, então logo fiz o concurso para o Ministério Público e comecei a lecionar na Pontifícia Universidade Católica. E estou tomando a liberdade de contar esse caso, porque eu prometi e já estou terminando. E como promotor de justiça, que na época eu tinha feito concurso para promotor, depois eu fiz para a magistratura, eu tinha um aluno que se chamava Arnaldo, um negro muito mais retinto do que o neguinho da Beija-Flor. Muito mais retinto do que o... Ele usava uma gravata borboleta, Arnaldo usava uma gravata borboleta, e era um aluno muito empenhado. No final de uma aula, ele veio me fazer uma consulta, eu ainda jovem, ele falou assim, professor, eu precisava de uma orientação. Eu estava na esquina da Figueiredo Magalhães, que é uma rua lá da minha cidade, onde uma juventude que gosta de jogar futebol de praia se reúne, passou um camburão, me pediu os documentos, eu estava conversando com os amigos, e só eu fui colocado na caçapa. Senhor presidente, mais uma vez, o que é justo a gente não aprende, a gente sente. E ele, inibido, me perguntou o que deveria fazer.
E eu disse a ele, em nome do seu futuro, em nome da sua honorabilidade, em nome do grande advogado que você vai ser, que eu já vivencio isso nos bancos da Pontifícia Universidade Católica, vá imediatamente a uma delegacia e não deixe isso passar. Eu só não o acompanho para que não digam amanhã ou depois que você foi instigado a fazê-lo, apadrinhado por uma autoridade pública. Faça, mas me traga a cópia. Eu me orgulho dessa amizade perene que sobrevive até hoje. Os filhos dele são amigos dos meus filhos. Ele só pede para mim porque ele não tem netos ainda. E eu já tenho 2. Mas é um grande amigo que pôde absorver esse exemplo que serve para todos nós e para todos os jovens. Então, senhor presidente, na mesma linha do ministro Ricardo Lewandowski, o princípio da razoabilidade para esse fim encarta-se, no meu modo de ver, em elevado patamar, ao criar um órgão próprio, a um órgão da universidade, alheio à ideia, completamente alheio à ideia de um cognominado tribunal racial. Absolutamente não. Porquanto, com seriedade preconcebida para atentar para os fenótipos dos indivíduos e as classes sociais de onde provém, e esses órgãos, está comprovado isso, eles aparelham-se devidamente no afã de definir os reais destinatários cotistas, evitando de forma eficaz as denominadas burlas oportunistas. Senhores, caminhando para esse final, eu tenho que também, sem qualquer espírito corporativo, mas à luz dos casos julgados desde o ano passado até o início da sua presidência e durante toda a presidência do ministro César Peluso, a quem já tive a oportunidade publicamente de elogiar pela sua capacidade de pautar tantos temas relevantes para o nosso país. O fiz publicamente no Instituto Vitor Nunes Leão, sem espírito corporativo, senhor presidente. Eu entendo que os votos do Supremo Tribunal Federal em todas essas questões complexas, esses casos difíceis, têm se revelado testamentos de fé na dignidade do homem e a candura das mais belas poesias inspiradas no sacrário dos direitos fundamentais. Por essa razão, senhor presidente, eu vou findar o meu voto tomando de empréstimo as sensíveis palavras de uma poetisa que poucos conhecem, Graça Nunes. O seu poema Raça Negra, onde eu fiz pequenas alterações e também não os transcrevi integralmente, mas apenas naquelas partes que são tocantes para fechar o meu voto com o selo da convicção e com o selo de que, efetivamente, justiça é aquilo que se sente. Diz Graça Nunes, nessa evocação à raça negra, o meu poema é de amor à raça negra. Pelo leite que as amas de leite tiraram dos seus filhos para dar aos filhos de outras mães. O meu poema é de amor à raça negra, pelas chicotadas que tomaram no período da escravidão, mas não se renderam, não se entregaram, não deixaram dominar, nem deixaram de se aculturar. O meu poema é para minha pátria amada Brasil, que é e sempre será uma nação pluriétnica. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Viva Chica da Silva, viva Zumbi, viva Pelé, viva Chico Rei, viva os brancos, viva os pardos, viva os mulatos, viva os amarelos, viva os índios, viva vocês todos, viva nós e viva a nação afrodescendente que colore o nosso querido Brasil.
Voto pela improcedência da DPF, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Acolho agora o voto da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhoras advogadas, senhoras, senhores, eu não estou de aniversário hoje, mas fiquei encantada com essa celebração da vida feita pelo eminente ministro Fux, que na verdade celebrou a nossa diversidade e a riqueza do Brasil, a nossa brasilidade, né? Como ontem tive também a alegria, o prazer de ouvir o belíssimo, judicioso voto do eminente relator, ministro Lewandowski, a quem também rendo as minhas homenagens. Eu pretendo fazer apenas algumas breves considerações, até porque essa corte, seguramente, pela sua composição integral, terá muito ainda a dizer sobre o tema. E também tivemos a oportunidade de ouvir o belíssimo parecer sustentado pela doutora Débora, sustentações orais também que me encantaram na sua diversidade, uma verdadeira celebração da riqueza desse nosso Brasil com tantos Brasis. Senhor presidente, mais um tema sensível, mais um tema extremamente delicado, que se coloca a essa corte em controle concentrado de constitucionalidade, via essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Já superado o exame das preliminares, eu enfatizo que um debate como este sobre cotas, e no caso específico da UNB, pelo critério étnico-racial, já que no da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é objeto do recurso extraordinário, também há uma composição com critério social. Mas neste processo, então, um processo como este, demanda reflexão sobre os direitos constitucionais mais fundamentais da vida cotidiana da sociedade brasileira, presente sempre um respeito pelas opiniões divergentes e consabida a pluralidade de abordagens que este tema comporta. De todo modo, uma decisão essa corte tem que tomar. E essa decisão há de ser tomada à luz da Constituição da República, que o autor da ação sustenta violada, em especial quanto aos princípios republicanos, os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da igualdade, do devido processo legal, da proporcionalidade, da impessoalidade, razoabilidade, publicidade, moralidade, o princípio da autonomia universitária e da meritocracia para acesso ao ensino, invocados ainda como ofendidos os preceitos que vedam o preconceito de cor e a discriminação e consagram o repúdio ao racismo, o direito à informação e o direito universal à educação. Nos processos objetivos como este, o Supremo Tribunal Federal tem contribuído e muito, a meu juízo, em absoluta consonância com os princípios, as regras e os valores da nossa lei maior, para o aperfeiçoamento dessa percepção de pluralidade e de criação de espaços democráticos de debate, em que diferentes perspectivas se sustentam, a evidenciar a abertura não apenas dos textos normativos a interpretar, e somos todos nós, cidadãos e magistrados brasileiros, intérpretes da nossa Constituição, mas a evidenciar, sobretudo, a abertura do sistema, com o comparecimento de grupos sociais que não tinham visibilidade. A doutora Débora, ainda ontem, destacava, com muita argúcia, com muita perspicácia, essa quebra de paradigmas em que, através ou por meio da Constituição Federal de 1988, se afastou a homogeneidade e se celebrou a diversidade e a pluralidade no Brasil. Se o ganho democrático desse reconhecimento da abertura do sistema constitucional é evidente, o ônus de decidir torna-se muito maior,
Não é mais possível a nós, magistrados, afirmar que apenas aplicamos a norma via processo de subsunção. Agora, especialmente em questões constitucionais, há que mostrar que a interpretação realiza o desenvolvimento institucional desejado por uma Constituição democrática e que está de acordo com o que pode ser tido por elemento viabilizador da realização dos direitos constitucionais dos mais diversos grupos. Nesse ponto, surge a percepção de que liberdade e igualdade andam de mãos dadas. Para ser livre, é preciso ser igual. Para ser igual, é preciso ser livre. E não é por acaso que os ideais da Revolução Francesa se traduziam na tríade de liberdade, igualdade e fraternidade, ainda como depois se demonstrou, observados apenas e mais os aspectos formais. O que se põe diante dessa Corte Constitucional brasileira, neste processo, a meu juízo, é a questão da igualdade racial. Não da raça como elemento genético, algo que já foi afastado pelas ciências biológicas e sociais e por este mesmo tribunal, no caso Elvanger, mas como raça como construção social, que ainda torna parcela importante da população brasileira invisível, e ainda que não por meio de uma política oficial segregada. A igualdade se apresenta, todos sabemos, na construção do constitucionalismo moderno de duas formas, viés formal e viés material. A igualdade formal é a igualdade perante a lei. É aquela que permite que todos sejam tratados em abstrato da mesma forma, independentemente de critérios outros que não seu reconhecimento como sujeito de direito. Se todos têm os mesmos direitos e obrigações, todos são igualmente livres para realizarem as suas próprias perspectivas de vida, respeitada a máxima segundo a qual, no plano do indivíduo, o que não é proibido é permitido. Mas por ser uma igualdade formal, com um igual tratamento em normas gerais e abstratas, trata-se, todos sabemos, de igualdade presumida, o que desconsidera processos sociais concretos de formação de desigualdades. Identificadas essas desigualdades concretas, a presunção da igualdade deixa de ser benéfica e passa a ser um fardo. Fardo porque impede que se percebam as necessidades concretas de grupos que, por não terem as mesmas oportunidades, ficam impossibilitados de galgar os mesmos espaços daqueles que estão em condições sociais mais favoráveis. E sem igualdade mínima de oportunidades, não há igualdade de liberdade. As possibilidades de ação, de escolhas de vida, de visões de mundo, de chances econômicas, de manifestações individuais ou coletivas específicas, são muito mais restritas para aqueles que, sob a presunção da igualdade, não têm consideradas as suas condições particulares. E, nesses casos, é necessária a intervenção do Estado, que tem ocorrido, em especial, por meio das chamadas ações afirmativas. É preciso adentrar no mundo das relações sociais e corrigir a desigualdade concreta para que a igualdade formal volte a ter o seu papel benéfico. Assim, a desigualdade material que justifica a presença do Estado nas relações sociais só se legitima quando identificada concretamente, impedindo que determinado grupo ou parcela da sociedade tenha as mesmas chances de acesso às mais diversas oportunidades sociais que outros grupos que delas fazem uso. Se as oportunidades são limitadas, é necessário que todos os indivíduos e todos os grupos tenham chances equivalentes de usufruí-las. Uma vez que tal situação está em perspectiva, só então é dado ao aplicador do direito e ao legislador voltar a presumir igualdade
em razão de igual tratamento legal. Em outros termos, às vezes se impõem tratamentos desiguais em determinadas questões sociais ou econômicas para que o resto do sistema possa presumir que todos são iguais nas demais esferas da sociedade. E, a meu juízo, essa é a questão que ora se apresenta. Os negros, considerados aqui, e nessa categoria, pretos e pardos, apresentam uma condição social e histórica específica que os afasta das mesmas oportunidades que indivíduos tidos por brancos na sociedade brasileira? Se a resposta for afirmativa, então é devida a intervenção do Estado para corrigir esse desvio social e histórico que gera desigualdade e, portanto, separação concreta na sociedade brasileira. Se não é verdade, então a intervenção estatal, por qualquer uma das suas possíveis formas de manifestação, a meu juízo é inconstitucional, ausente desequilíbrio concreto a ser corrigido. Ora, por tudo que foi dito nas audiências públicas realizadas neste processo, sob a presidência de Vossa Excelência, ministro Lewandowski, pelos memoriais que foram entregues e pelas diversas e brilhantes, todas a que eu assisti ontem aqui, sustentações orais, e pelo meu próprio olhar sobre a realidade brasileira, nessa minha vida que já se faz longa, é que, senhor presidente, minha convicção é que a resposta é afirmativa. Mesmo a se admitir a tese de que a quase ausência de negros no ensino superior e nos postos mais altos do mercado de trabalho e da vida social brasileira não se dá em razão de uma recusa consciente pela cor, mesmo a se admitir, argumentam essa possibilidade, o fato é que a disparidade racial é flagrante na sociedade brasileira. Como já foi dito, a pobreza tem cor no Brasil. Negra, mestiça, amarela, mas tem cor no Brasil a pobreza, sim. Impressiona, senhor presidente, o dado de que dentre os 10% da população mais pobre do Brasil, 75% é composta de pretos e pardos. Isso quer dizer que dentre aqueles que têm menos perspectivas de alcançar as oportunidades mais básicas oferecidas pela sociedade brasileira para o seu desenvolvimento, a imensa maioria é de negros. Por outro lado, dentre aqueles que têm à sua disposição as melhores oportunidades sociais, a esmagadora maioria é de brancos. Assim, os negros não se reconhecem, e os dados mostram isso, dispondo das mesmas chances de vida que os brancos. Por mais que se possa sustentar, por hipótese, que o negro não deixa de estar na universidade pelo fato de ser negro, não se pode negar que na sociedade contemporânea o acesso aos mais altos níveis da educação nacional propicia o acesso às melhores oportunidades de vida. Se os negros não chegam à universidade, por óbvio não compartilham em igualdade de condições das mesmas chances que os brancos. Poder-se-ia dizer que os brancos pobres têm a mesma dificuldade, mas o fato é que a representatividade na pirâmide social, conforme os diversos dados trazidos à baila nessa discussão, não está equilibrada. Se a quantidade de brancos e negros pobres fosse aproximada, seria plausível dizer que o fator cor é desimportante. Enquanto as chances dos mais diversos grupos sociais brasileiros, evidenciadas pelas estatísticas, não forem minimamente equilibradas, a mim não parece razoável reduzir a desigualdade social brasileira ao critério econômico. É nessa esteira que entendo que a legitimidade dos sistemas de cotas implementados pelas universidades brasileiras, em especial aqui o sistema da UNB,
objetivamente questionado nesta ADPF, há de ser visto, como dito, à luz da nossa Constituição. E vê-se que, ao longo dos anos, as universidades conseguiram ampliar o contingente de negros em seus quadros. O ministro Fux acabou de reforçar esse aspecto, ampliando a representatividade social no ambiente universitário, o que o tornou, ou está tornando, plural, democrático, e está distribuindo as chances de participação nas melhores oportunidades oferecidas pela nossa sociedade. Por óbvio que, quando houver um equilíbrio da representação social nas diversas camadas sociais, o sistema não mais se justificará, não mais será necessário. Por isso, os programas das universidades têm tido cuidado de estimar prazos de duração. Quando o negro se tornar visível nas esferas mais almejadas da sociedade, política compensatória alguma será necessária. Cabem ainda algumas rápidas considerações para, a meu juízo, mostrar a constitucionalidade da política de cotas como forma de ação afirmativa a ser realizada nas universidades brasileiras. Primeiramente, considero, senhor presidente, que o modelo não fere o princípio da proporcionalidade. O fato de uma política pública correr o risco de não ser eficaz não é, a meu juízo, razão para considerá-la prima facie inadequada. Qualquer política pública corre o risco de fracassar. Só o seu fracasso efetivo pode ser causa da sua qualificação como inadequada. E, de acordo com as exposições das audiências públicas, as universidades têm conseguido realizar de maneira convincente seus objetivos com as cotas, aumentando o contingente de negros na vida acadêmica, mantendo-os nos seus cursos, capacitando-os para disputarem as melhores chances referentes às suas escolhas de vida. Lembro aqui de uma interessante reportagem na mídia, um importante órgão de comunicação, em meados do ano passado, fez uma reportagem sobre educação inclusiva e especificamente sobre a primeira turma de formandos em medicina da UERJ, primeira a adotar o sistema de cotas no Brasil, reforçando o que acabo de dizer. Também não vislumbro violação do subprincípio da necessidade. A política de cotas é imediata e temporária, tendendo a desaparecer na medida em que as desigualdades sociais sejam diminuídas, também como já enfatizei. Com relação à ponderação de valores, parece-me que também não socorre os que defendem a posição contrária às cotas. Não há um desequilíbrio favorável à sua inconstitucionalidade relativamente às razões que sustentam a sua constitucionalidade. Como já ressaltado, faz parte do papel do Estado a correção de desigualdades concretas para que a presunção de igual tratamento possa se legitimar. O sistema de cotas visa oportunizar, no caso da UNB, aos negros, o acesso à universidade brasileira, com vista ao equilíbrio nas oportunidades sociais. Assim, as razões se inclinam pela manutenção do sistema, que é um critério concreto e temporário de tratamento desigual para a realização de uma igualdade material que levará à justificação da presunção geral de igualdade consagrada na nossa Constituição. Outro ponto a ressaltar é de que não vejo violação de qualquer direito subjetivo à ocupação de vagas do ensino superior pelo mérito aferido na classificação do vestibular, pura e simplesmente. A universalização do ensino diz respeito ao ensino básico, fundamental e médio. Se assim não fosse, não faria sentido condicionar o acesso ao nível superior ao mérito. Não há direito subjetivo a cursar uma faculdade, muito menos pública. É o que data vênia extraio do artigo 208, inciso 5º da nossa Constituição. Por seu turno, as universidades são dotadas de autonomia didático-científica, norma do artigo 207, cabeça da Lei Maior.
o que implica terem poderes para decidir sobre o modelo didático pedagógico mais eficiente para a realização de suas finalidades. Aliás, especificamente com relação a esse aspecto, o livro Justiça, que já foi tão hoje lembrado pelo ministro Fux e em outras oportunidades por outros ministros dessa corte, de Michael Sandler, ele destaca essa orientação. Eu ia até me discorrer sobre isso, mas como já foi bastante falado, eu vou, em benefício do tempo, me eximir. Destaca esta possibilidade, e achei interessantíssimo no livro, quando Michael Sandler traz o que ele entende que deveriam ser as cartas enviadas aos candidatos a vagas nas universidades americanas, aceitando-as ou não para a realização do curso universitário, dizendo que nada tinha a ver, né, pelo menos na leitura que fiz, com o eventual mérito ou com do candidato, e sim com o fato, quem sabe, de estar no lugar certo, na hora certa, considerados os valores e as finalidades que a própria universidade, no caso, objetivava, naquele momento histórico. Digo eu que as universidades devem realizar 3 tarefas básicas que são indissociáveis: o ensino, preparo acadêmico, intelectual e profissional, pesquisa, produção de conhecimentos inovador que propicie compreensão social, teórica e desenvolvimento tecnológico, e extensão, uso do conhecimento produzido e do preparo dos seus alunos que transformará a realidade em que está inserida. As cotas têm, a meu juízo, cumprido essas 3 tarefas: acesso ao ensino do grupo representativo, que não se via significativamente presente no ensino superior, melhor compreensão da realidade brasileira e das suas condições de mudança, transformação dos meios sociais em que as universidades estão inseridas para propiciar melhores chances sociais àqueles que, histórica e socialmente, sempre estavam espoliados, né, a quem estava a se negar essas oportunidades, de acordo com as condições concretas de cada localidade. Além disso, as cotas também, a meu juízo, não ferem necessariamente o critério do mérito. Os concorrentes às vagas de cotista, conforme também emergiu das discussões nas audiências públicas e também nas informações dos amici curiae, devem passar por uma nota de corte, de forma que entre eles está presente também o critério do mérito. E as vagas remanescentes podem ser redirecionadas para os demais candidatos aprovados, mas não classificados. E se não há direito subjetivo a ocupar vaga de ensino superior, o espaço está livre para a realização de políticas públicas de inclusão social que não violem os princípios básicos de cunho individual e coletivo e aqueles que se referem ao ensino superior. Enfim, no que se refere às comissões de classificação formadas pela UNB para avaliar a condição de negro dos candidatos às vagas de cotistas, deve-se considerar que a discriminação do negro no Brasil, conforme cabalmente demonstrado nessa DPF, é visual. Expressivo a propósito, na obra Um Enigma chamado Brasil, 29 intérpretes de um país, artigo de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, sob o título Estigma e Relações Raciais na obra pioneira de Horaci Nogueira, paulista de Cunha, falecido em 1996, filho de professores brancos e católicos e com doutorado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ontem aqui referido numa das tentações orais. Fez Horaci Nogueira extensas pesquisas entre 1940 e 1955 sobre o preconceito racial no Brasil e nos Estados Unidos, forjando os conceitos, ainda ontem lembrados na tribuna, de preconceito de origem e preconceito de marca. Enquanto nos Estados Unidos o preconceito, que conceitua como de origem, elege como critério de discriminação a ascendência, a gota de sangue, e qualquer, por esse critério, que seja a presença de ancestrais do grupo discriminador ou discriminado na ascendência de uma pessoa mestiça, ela é sempre classificada no grupo discriminado.
No Brasil, o preconceito é o que ele qualifica como preconceito de marca, em que o fenótipo, a aparência racial, é o critério da discriminação, consideradas não só as nuances da cor, como os traços fisionômicos. E nessa linha, explicita articulista, com base na teoria de Nogueira, e no estudo, enfim, efetuado nas suas pesquisas, que a concepção de branco e não branco varia de indivíduo para indivíduo, dentro do mesmo grupo e dentro da mesma família, destacando que esse preconceito insidioso, que é o racismo, por qualquer viés que seja examinado, esse preconceito insidioso de marca discrimina mediante a preterição. Assim, complementa ela, ao concorrer em igualdade de condições, a pessoa, aspas, escura, será sempre preterida por uma pessoa, aspas, mais clara, ainda que haja demonstração pela pessoa mais escura de inegável superioridade em inteligência e habilidade, permita que se lhe abra uma exceção. A cor, finaliza ela, como metonímia racial, emerge assim como uma categoria duplamente cultural. Por isso, senhor presidente, senhores ministros, eu peço licença, ministro Lewandowski, para subscrever na íntegra os judiciosos, os brilhantes fundamentos do voto de Vossa Excelência. Parece-me que não precisaria nada a eles acrescentar. E fiz apenas essas observações porque o meu voto há de ser também fundamentado. Então, concluo dizendo que, com todo o respeito, e acreditem, com todo o respeito do fundo da minha alma, pelas compreensões em contrário, eu entendo que os princípios constitucionais, as normas constitucionais, os postulados da nossa Constituição, que foram apontados pelo autor da ação como violados, na minha leitura e na minha compreensão, são justamente os preceitos, os postulados, os princípios, as normas que levam, data máxima vênia, à total improcedência da ação. É como voto, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Vossa Excelência, portanto, subscreve na íntegra o voto do eminente relator Ricardo Lewandowski. Pergunta à ministra Carmen Lúcia se prefere proferir o seu voto de imediato ou se após a suspensão. Não, eu vou fazer um voto mais breve, porque, em geral, eu apenas junto meu voto, que é um pouco longo nessa matéria. O senhor escreveu extensamente sobre o tema. Então, se Vossa Excelência me permitisse, eu preferia fazer... Não é? Então, Vossa Excelência tem a palavra. Eu me comprometo com os pares. E inicio também, como os demais, elogiando o brilhantíssimo voto, completo voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que também, como ele, tem a compreensão de que é uma questão de gravidade enorme, não se trata de uma questão simples. Mas, senhor presidente, eu vou fazer as minhas observações apenas para pontuar. Primeiro, iniciando pela constatação de que muito cedo se descobre, melancolicamente, que a igualdade pode ter a espessura da pele. Que isso pode ser um desvalor na vida, como se o critério da melanina fosse o dedal no qual se proteja a dignidade humana em pequenas doses para se vencer o mar do preconceito. E a igualdade, que é tantas vezes decantada, é o princípio mais vezes repetido na Constituição de 1988. Que vem desde o preâmbulo da Constituição. E como é difícil fazer com que ela se torne efetiva, plena e que tenhamos uma sociedade com igualdade para todos. E quem sofre qualquer tipo de preconceito, e é um sofrimento,
percebe que estes princípios constitucionais viram retóricas repetidas, consentidas na linguagem, mas eludidas na prática. Por isso, o tema posto nesse julgamento me pareceu tão grave e complexo, até porque tanto o autor quanto os amici curiae, em sentido contrário, claro que os também que acompanharam, apresentaram argumentações de ambos os lados muito graves, muito sérios, muito consistentes, muito bem preparados. Não tenho a menor dúvida que aqueles que têm compreensão contrária a que será a minha conclusão não deixam de merecer o meu respeito, a minha consideração, e que, aliás, isso só reforça que a diferença faz parte da vida e que, para se ser igual e livre, é preciso realmente não tolerar, mas respeitar as diferenças naquilo que elas indiquem a nossa singularidade, a nossa individualidade, mas não fazer da diferença aquilo que possa agredir a nossa dignidade. E por isso, presidente, eu centrei o meu voto em 3 pontos fundamentais, na linha exatamente do que fez o ministro Lewandowski no seu alentado voto, no que é a igualdade e a igualação. A Constituição Brasileira de 1988 produziu, a meu ver, uma grande diferença em relação aos outros textos, porque não apenas reforçou o que já vinha desde a Carta de 1824, que já falava na igualdade, apesar de termos sido o último povo deste continente a acabar com a escravidão, mas se tinha ali a referência ao princípio da igualdade formal, mas essa Constituição parte da igualdade para o processo dinâmico da igualação, porque a igualdade é estática, é aquele que já se igualou. E a igualação é um processo dinâmico de fazer com que aqueles que não adquiriram ainda uma condição de poder ter igualdade de oportunidades para ser igualmente livres, possam vir a adquirir essas condições. Daí as políticas chamadas de compensatórias. E, para isso, a ministra Rosa acaba de enfatizar, o segundo dado do meu voto é exatamente a questão da liberdade de ser, que somente foi plantado, o ministro Lewandowski fazia referência ontem, quando a sociedade no mundo todo tomou ciência de que a sua identidade haveria de ser respeitada naquilo que o distingue, não na sua humanidade, mas na sua peculiaridade, que é cada um de nós sermos iguais, mas sermos únicos. E, portanto, eu enfatizo exatamente isso. O terceiro ponto do meu voto é a questão da responsabilidade social e estatal de fazer com que o princípio constitucional da igualdade dinâmica, dessa igualdade que muda para se transformar a sociedade e que já está posta no artigo 3º da Constituição, que não é apenas um aviso, um conselho, mas é uma norma, que se cumpra, ou seja, que nós tenhamos políticas que cumpra o objetivo do Brasil, de fazer com que o Brasil seja uma sociedade livre, justa, solidária, com a igualdade como seu valor fundamental, já inscrito como valor mesmo desde o preâmbulo. E aqui eu queria contar rapidissimamente 2 histórias que marcam, que me levaram até meu primeiro trabalho escrito, meu primeiro livro ter sido sobre o princípio da igualdade. O primeiro é que na década de 90, no início da década de 90, eu dei de presente a uma das minhas sobrinhas, que tem exatamente a pele negra, uma boneca, e para as duas igualmente, né? E eu acho uma gracinha a boneca que eu tinha comprado de artesanato no norte de Minas, as 2 bonequinhas negras. A minha sobrinha, que é negra, rejeitou e não aceitou a boneca. Eu disse, como não? Essa boneca é linda. Ela disse, não, é feia, parece comigo. A marca de uma pessoa que tem um espelho que é o outro, tão diferente, é uma marca que assinala uma fragilidade humana difícil de se recompor. Ninguém nunca disse isso até onde me consta. Ela é que nas escolas onde frequentava não se reconhecia como padrão, como modelo, que não era aquele dela. Por isso ela não aceitava o meu presente. E o segundo episódio que eu vivi foi perto da PUC de Minas, ao entrar numa lanchonete, uma menininha, a Lúcia, me pediu que comprasse, me deu um dinheiro para que comprasse para ela um lanche qualquer. Eu disse, mas se assim, por que você não compre? A PUC tem uma escola, uma escola ao lado,
curso fundamental, dizia-se primário. E ela disse, eu não posso entrar aí porque eu sou negra. E se eu entrar, vão achar que o dinheiro não é meu. E ela estava em uma condição absolutamente igual. O que significa que quando a gente marca na infância com um sinal de inferioridade, pela desigualdade de oportunidades comuns, não pode ser desconhecido pela sociedade como se nada tivesse acontecido, como se nós não tivéssemos como se tivéssemos uma democracia racial, como se não tivéssemos nenhuma dificuldade. Desconhecer isto não muda de jeito nenhum a sociedade, e digo isso com todo respeito pelas obras que recebi e que li, da professora Roberta, do professor Demétrio, do Carmel, de todos os que eu recebi e que li, exatamente em função, o que respeito mais a minha visão de vida, experiência de vida, me leva a ter escrito e ter a convicção de que esta situação de que cada um vive não é uma situação que pode ser ignorada, porque isso se multiplica na sociedade e fragiliza grande parte daqueles que têm, como eu, o mesmo direito a ter o respeito, o autorrespeito e saber-se digno humanamente para que obtenha a igualdade de oportunidades. E isto eu estou contando coisas que eu vivi até mesmo dentro da minha casa. Por isso eu acho que as ações afirmativas não são as melhores opções. Melhor opção é ter uma sociedade na qual todo mundo seja igualmente livre para ser o que quiser. Isto é um processo, é uma etapa, é uma necessidade diante de um quadro onde isso não aconteceu naturalmente. E eu lembro aqui, e foi hoje tantas vezes citado, poema, eu não queria citar nada, mas apenas o que nem é um poema, eu acho que é um alerta do Ferreira Goulart, quando diz que nós brasileiros, que somos todos iguais, não porque seja o mesmo o sangue que no corpo levamos. O que tem sido o mesmo é o modo como derramamos. Este modo como derramamos marca o direito para se realizar a justiça, mudando exatamente comportamentos, que é isto que a universidade, neste caso, me parece exatamente ter buscado fazer e realizar. E além desses três dados, a igualação com o princípio constitucional dinâmico da igualdade, a liberdade de ser e de ser diferente, garantida a identidade, a dignidade nessa identidade e a responsabilidade social e estatal para promover as políticas necessárias para a transformação, já que numa democracia não se dá a cada um o que é seu, mas se adotam políticas para se dar a cada um segundo a sua necessidade. Eu também partilho com o ministro Ricardo Lewandowski, que ontem tão bem acentuou, que, neste caso, quer se analise sob o prisma do princípio da proporcionalidade, que, neste caso, é rigorosamente, a meu ver, observado nos termos postos pela Constituição e naquilo que a Constituição determinou, portanto, não criando outras formas de discriminação para outros grupos, mas apenas propiciando que estes, que são os que têm historicamente sido menos aquinados com oportunidades que possam ter acesso a isso e projetar esta mudança, também a função social da universidade, que é a de promover todos os valores necessários para que os princípios constitucionais sejam efetivados e que nós tenhamos uma Constituição concretizada nos termos dos princípios que marcam em seus fundamentos essa construção. Tudo isso está posto devidamente, de forma muito esmiuçada no meu voto, que eu de uma vez quis antecipar, senhor presidente, apenas assinalando no final que, como eu disse, me parece que as políticas compensatórias, que neste caso tem como critério, e aí realmente poderia ser considerado que o critério isoladamente não proporcionaria o cumprimento do objetivo, eu acho que as políticas compensatórias, concordo inteiramente, devem ser acompanhadas de outras. Agora, na minha experiência de professora, aqueles que tiveram esta oportunidade, delas se valeram de uma forma a sobrevalorizar essa oportunidade e, claro, as universidades têm sim que fazê-las acompanhar de outras medidas, de outras providências, para que não se reforce o preconceito, por exemplo, se a pessoa não tiver sustentação para poder seguir o curso em igualdade de condições. Por isso, por exemplo, na PUC de Minas, às vezes nós temos grupos que precisam de apoio em português, em outras línguas. Eu acho que as políticas
de ações afirmativas são várias. Este é um dos critérios, mas este aqui, que foi posto, não colide com a Constituição. Bem ao contrário, parece-me que exatamente isto realiza a possibilidade de todos se sentirem iguais, para se sentirem dignos e, portanto, sujeitos de justiça e não apenas de um direito plastificado, de um direito que ignora a realidade, até porque ele é criado exatamente para a sociedade. Estou, senhor presidente, fazendo juntar o meu voto, que é extremamente longo, mas, mais uma vez, parabenizando o ministro Ricardo Lewandowski pelo seu voto e também do ministro Luiz Fux e da ministra Rosa Weber, votando no sentido da improcedência da arguição do descumprimento de preceito fundamental por considerar os atos perfeitamente compatíveis e de acordo com a Constituição. Muito bem, agradeço a Vossa Excelência e suspendo a sessão por 30 minutos.